Começar hoje o Chumbo Grosso e como eu já havia anunciado aqui, nós vamos repercutir esses casos de feminicídio, casos que têm trazido à tona a violência do homem contra a mulher. Mas num caso específico do começo da semana e que retrata a violência então contra a mulher, nós tratamos aqui de uma descoberta que foi feita no final de semana. Uma senhora de 55 anos, a dona Loraci, que foi morta com golpes de faca pelo ex-namorado. O crime foi no apartamento da Cesário Alvim, região central de Uberlândia, onde o suspeito fugiu, mas antes ele ligou para a polícia, que tinha cometido essa atrocidade contra uma senhora que trabalhava com pessoas importantes aqui da cidade de Uberlândia. Então, de uma maneira especial, nós vamos contar para vocês o que realmente aconteceu com a Loraci Silveira de Ávila e a repercussão deste caso, numa semana marcada, inclusive, pelo sepultamento da senhora. Vamos ver como é que foi. O crime aconteceu aqui nesse edifício que fica aqui na Avenida Cesário Alvim, no centro da cidade de Uberlândia. A informação é de que o homem matou a própria namorada com uma facada no pescoço. O autor, além de trabalhar como porteiro aqui do edifício, ele também mora em um apartamento aqui no primeiro andar. Segundo informações, na noite de sábado, por volta das 7 horas da noite, ele chegou com a namorada. E 2 horas da madrugada ele saiu sozinho no seu carro. Ele deixou o carro na casa da filha dele, que fica no bairro Jardim Patrícia, e fugiu a pé. Foi ele quem ligou para a polícia avisando que teria matado a namorada e que se encontrava aqui no apartamento. A polícia não gravou entrevista, até mesmo porque está em diligências na tentativa de prender o autor. Eles namoravam há cerca de 6 anos e nos últimos 2 meses eles teriam terminado esse relacionamento. Então, a família da vítima acredita que ele matou a namorada, aí revoltado, não aceitando essa separação. A polícia continua aí num trabalho, de tentativa para prender esse homem. Infelizmente, o registro de mais um feminicídio na cidade de Uberlândia. Olha, é um cara que premeditou a morte dessa senhora. Repito, ela trabalhava como assistente em alguns escritórios aqui na cidade de advocacia, e eu faço aqui a menção nesse momento. Ela trabalhou por muito tempo com a doutora Rosângela, com o doutor Neto Cacheta, com o doutor Antônio Cacheta, por muito tempo. Ela que trabalhava ali, dando aquele suporte técnico, limpando, cuidando, fazendo a manutenção dos escritórios. E hoje você vê aqui uma situação dessa, porque a semana se passou, a semana infelizmente marcada por essa morte, e todo momento em que você pega aqui, para estudar, para ler, para ouvir, para ver a grande imprensa, o tempo todo a violência contra a mulher, e a gente tem que dar um basta nisso. Já passou da hora. O cara não quer mais, aí ele não sujeita aquele não, ele não aguenta um não, mas ele vai para a maldade, ele vai matar a mulher e faz esse tipo de coisa. Então ele premeditou esse caso, ele tanto premeditou que após o crime ele ligou para a polícia e falou: olha, eu matei a mulher, o corpo está em tal endereço, tal lugar. A polícia chegou lá e nós chegamos pouco tempo depois e a constatação era a pior possível, a morte da dona Loraci Ávila, de 55 anos. Daqui a pouco nós vamos repercutir este e outros casos de feminicídio. Eu fiz questão de convidar a Cláudia Guerra. Cláudia Guerra é uma historiadora, uma professora, doutora, vereadora aqui na cidade de Uberlândia. E vou te falar, é uma das maiores militantes que nós temos nessa questão contra a violência contra a mulher. Então, 2 contra. Contra a violência, já está claro, e contra a violência aí, em cima da mulher. Vamos saber da doutora Cláudia Guerra o que esperar de casos assim, infelizmente, mais um. Meses que se passaram, como março e abril, são meses terríveis. E aqui em Uberlândia, já são 5 casos nos últimos dias.
é uma vergonha, mas é assim, é muito importante que nós temos a destacar com vocês daqui a pouquinho, tá? 55 anos, caso que aconteceu no centro de Uberlândia, na Cesário Alvim, foi no último final de semana. Eles chegaram aparentemente bem, né? Chegaram aparentemente bem e que depois ele saiu sozinho. Eles chegaram no carro, enfim, e depois ele saiu sozinho. Só que a partir daí ele ligou para a polícia e falou, olha, eu cometi aqui um crime. Eu matei uma mulher, ela está no primeiro andar da Cesário Alvim, do prédio tal, enfim, foi dessa maneira. A partir daí, a Polícia Militar esteve no local, juntamente com a perícia da Polícia Civil, e teve a constatação. E, infelizmente, com golpes no pescoço, ou seja, na jugular, ela acabou sendo morta dessa maneira. A Cláudia Guerra está aqui comigo e sempre é um prazer entrevistá-la, conversar com ela, porque é uma estudiosa, é uma cientista, é uma doutora e ela vive na pele tudo isso que nós estamos falando. Além disso, ela é vereadora, uma das mais influentes da Câmara de Uberlândia. E a gente volta mais uma vez no assunto, porque não parou. Aquela vez que a gente conversou com a senhora aqui, Cláudia, e aí só aumentou. Infelizmente, meses que passaram, como março, uma loucura, que foram 4, mais um em abril, enfim, são 5... Sim, fevereiro e março, comparando com 2023, houve um aumento de 90% dos estupros. Aí, ó. E 10% da violência doméstica, feminicídios. Eu não estou computando aqui as outras violências, porque a violência ela não é só física, ela é também emocional, moral, patrimonial, destruição de objetos. A mulher, por exemplo, gera trabalho e renda com a máquina de costura e quebra a costura, quebra a máquina, é uma violência com ela. Destruir os documentos dessa mulher inviabiliza ela de ir e vir, deixar ela financeiramente sem nada. Então, denegrir tudo a isso... roupa que ela está, né? Sim. E aí, o que é importante, Potinho? Parabenizo a TV, tive agora há pouco na Rádio Vitoriosa também, pela responsabilidade social. Porque trazer aqui o tema significa visibilizar e estimular essas mulheres a buscarem ajuda antes que essas tragédias anunciadas, porque elas são anunciadas, e eu vou dizer por quê, aconteçam. Os sinais aparecem. Então, a gente que está aí há 30 anos nessa história, criamos lá há 27 anos a SOS Mulheres, com atendimento social, psicológico e jurídico, atendemos casos a vida inteira, o Conselho dos Direitos das Mulheres, agora na Câmara eu estou presidindo a Comissão dos Direitos das Mulheres e criamos, assim que eu entrei, a Procuradoria da Mulher, todos os dias uma situação grave. E os sinais vão aparecendo. Onde você pensa que você vai com essa roupa? Isso não é cuidado e nem proteção. Isso é violência contra a mulher, isso é sentimento de posse, de propriedade, de que a mulher é uma extensão. Então, isso é um sinal, né? Onde você pensa que vai com essa roupa e esse batom vermelho, parecendo prostituta, e me dá a senha do celular. Não, mas você está muito bonita, né? Com essa roupa, né? Mas o autor de violência, ao agredir e ao tentar matar essa mulher num relacionamento, ele também está denunciando baixa autoestima, ele não confia nele, insegurança, medo da perda. Por isso que a SOS Mulheres faz também um trabalho com o autor de violência desde 97, há 27 anos, para que ele não cometa com a própria ou com a próxima. Porque, gente, onde tem relacionamento tem sim conflito, e ok. O problema é lançar a mão do recurso da violência para lidar com o conflito e chegar no extremo de assassinatos. E não é só um assassinato, assassinatos cruéis. Em Uberlândia, em fevereiro e março agora, nós vimos muitas serem assassinadas. Baixo Santa Rosa, Segismundo Pereira, Elison Pietro, agora no centro da cidade, na Cesário Alvim, eu poderia citar vários outros, alguns por pastor, líder religioso, porque aí, gente, é acima de qualquer suspeita, não está escrito na testa, sou autor de violência. É claro que tem gente ética e não ética em todos os espaços e profissões. Vale lembrar isso e eu respeito todas as crenças. Mas o líder religioso falar que vai tirar a homossexualidade da moça estuprando, me poupa. Aqui não foi dá. Um absurdo que nós mostramos aqui, um absurdo. Né? Vocês têm retratado, mas é importante também a gente falar da Rede pela Segurança das Mulheres. Claro. Quando acontece qualquer indício desses sinais que a gente está falando, me dá sua senha do celular, né? Eu quero ser tal hora em casa. Enfim, a escravidão acabou em 1888. Não permite que a mulher trabalhe, né? Estuda, e depois ela está sem trabalhar, sem estudar, não tem renda. E aí ele fala assim, você está gorda, você está feia, você é ruim de cama, ninguém vai te querer. Isso é destruir a mulher na alma, porque não é só a violência física que deixa hematomas. Então, onde buscar ajuda? E a gente tem falado isso há 30 anos. Em Uberlândia tem uma rede muito completa, ela pode
sempre ser aperfeiçoada e melhorada, mas a gente tem a Delegacia de Mulheres, eu vou sair daqui e vou lá na Delegacia de Mulheres, porque a gente está querendo ver o que falta lá de estrutura para ajudar com a emenda impositiva. Perfeito. Né? Porque 70% da pobreza são mulheres, são as mais assassinadas, ainda ganham menos que os homens. Colocar recurso nas mulheres, promover as mulheres, é melhorar as famílias. Então, a Delegacia de Mulheres, que é do Estado, onde faz o registro, mas também a medida protetiva para ele afastar do lar. Agora, medida protetiva, sem ter o número suficiente também de polícias para fiscalizar, é complicado, porque tem quantas que morrem com a medida protetiva na mão. Então, usar as tecnologias pode a serviço das mulheres e da vida das nossas amadas mulheres. Uma tornozeleira eletrônica, um celular que apita se ele chega a 1.000 metros dela, por exemplo. Então, tem já tecnologia para isso, é preciso investir, tem que ser política pública para a gente salvar as nossas mulheres. E o preventivo, a gente faz em escolas, em empresas, em ONGs, a vida inteira. Então, observa os sinais. Tem sinal de que a coisa está esquisita? Alterou o tom de voz? Está perseguindo? Está te vigiando? Ah, mas você vai demais na casa da sua família, começa a cercar essa mulher para ela ficar isolada. E o homem, ao fazer isso, achando que ele está sendo senhor da relação, ele é escravo também, porque eu tenho que vigiar uma mulher o dia inteiro, eu sou escravo dessa história. Eu não tenho vida própria. Então, é preciso trabalho com os homens nesse sentido. E com as mulheres, buscarem ajuda. Eu sei que às vezes é difícil, porque investições, projetos, filhos, sexualidade, tem sentimentos de natureza positiva, tem vergonha, tem medo, mas não buscar ajuda significa intensificar essa violência. Então, a Delegacia de Mulheres é uma possibilidade. Ah, mas eu não quero registrar ocorrência, Cláudia. Eu não quero me expor. SOS Mulheres. Você pode ser atendida com atendimento social, psicológico e jurídico lá na nossa ONG, sem ter exposição nenhuma, ninguém precisa saber nem que você foi lá, você não precisa ter registrado a ocorrência, você vai ser orientado de que é importante. Você tem falado aqui no programa, Cláudia, e, enfim, é a nossa observação também, como você falou, a televisão é social e a gente tem uma responsabilidade social fora do comum. Sim. Por exemplo, os primeiros sinais... Diferente de outras aí que recebem fortuna de publicidade e não são isentas, né? E aqui a gente faz um trabalho bem isento. E, assim, nos primeiros sinais, gente, denuncie, não tenha medo, não. Se você tiver o medo, porque é o primeiro sinal do cara também, quando você acuar ele, ai, meu bem, me perdoa, nunca mais eu vou fazer isso. Quando ele volta a fazer, ele volta pior. E aí é o ciclo que eu chamo de espiral, porque o espiral é aberto. Sim. E eu acredito que é possível romper esse ciclo, esse espiral. Tensão, agressão, lua de mel. Pede desculpa, nunca mais vai acontecer. E, às vezes, isso é ritualizado por anos. Por outro lado, não vamos também responsabilizar só as mulheres. É preciso política pública. E vamos educar os nossos meninos. Eu tenho 2 homens em casa, 2 jovens. Um de 17, um de 20, o Ricardo, que eu estou há 24 anos. Vamos educar os nossos filhos para o respeito, para a igualdade. Isso começa do útero. É do útero. Porque esse é o ponto central. Porque quando a gente fala para o menino assim, para de chorar que homem não chora, você está travando a possibilidade dele ser humano. Quando um pai, um tio, um avô fala para o menino, você apanhou lá na rua, agora você vai apanhar aqui de novo e você volta lá e resolve. Ele está ensinando a lidar com o conflito por meio da violência. Então é sutil, isso começa desde muito cedo. Achar que o menino é proprietário do corpo da menina começa na educação. Ninguém nasce machista, sexista, aprende a ser. Então vamos desconstruir quem já aprendeu e vamos ensinar quem ainda não aprendeu a não ser. Vamos deixar um telefone se as pessoas precisarem da ajuda? Daqui não, não, calma, porque nós vamos para o intervalo agora, vou mostrar os outros casos de feminicídio. A Cláudia nos citou que nós vamos mostrar e ela volta comigo, inclusive para deixar um telefone, contato. Alô, mulher, se de repente você está passando aí, está sendo vítima de um relacionamento tóxico, não se contamine mais não, denuncie, tome conta da sua vida, porque você merece. Vou para o intervalo e daqui a pouco eu volto. Voltando com Chumbo Grosso nessa manhã de sábado, obrigado minha turma, você que está ligadinho e que faz parte aqui da nossa história, obrigado, viu, tantas mensagens, no Zap também o pessoal tem mandado mensagem aí. Muito obrigado, viu, eu sempre falo assim, muito obrigado, é o mínimo que eu posso fazer, é agradecer vocês, porque todos os dias, de segunda a sábado, vocês estão, assim, de uma maneira fidedigna aqui com o Pote, obrigado, viu? E voltando nesses assuntos ruins, tristes, nós mostramos no final do mês de março que só no mês das mulheres, 4 feminicídios foram registrados aqui na cidade. E agora, com muito respeito, é claro, às famílias de entes queridas perdidas aqui, nós vamos rever alguns casos para discutirmos ainda mais com a Cláudia Guerra. Vamos ver aí.
No cemitério, familiares e pessoas próximas se despedem e tentam de alguma forma entender e vencer aquilo que se mostra invencível. Carolyn Dini Cândido Pereira tinha 35 anos e foi morta, esganada pelo marido, no bairro Segismundo Pereira. O corpo foi encontrado dentro desta casa um dia depois do crime. O suspeito conseguiu fugir de ônibus, mas foi preso em uma rodovia no interior de São Paulo. Segundo informações do próprio marido, ele feriu ela na noite de sábado a domingo, né? Asfixiou ela usando aí as mãos, a esganadura, e na data de hoje ele comentou com alguns familiares que a esposa poderia estar morta porque discutiu com ela e havia asfixiado ela. Essas pessoas, provavelmente, após receber essa notícia, ligou para o 190 e o 190 acionou a equipe da Polícia Militar na parte da manhã, na data de hoje. A equipe deslocou até o local e constatou que havia uma mulher já sem vida neste quarto, né, da casa. Acionou a perícia, foi feito todo o procedimento, o perito constatou que ela estava com essa sinal de esganadura e outra informação apareceu, né, surgiu nesse tempo, que o autor estaria evadindo em um ônibus, né, de viagem sentido Curitiba. Todo o cerco, né, todo o trabalho em conjunto, toda a integração ali foi feita, Polícia Militar, as equipes aqui do 17º Batalhão, 32º, equipe GER e Polícia Civil, juntamente também com a Polícia de São Paulo e a PRF, que fez o cerco bloqueio lá próximo a Curitiba. Então, a exatos 700 quilômetros, 800, o autor conseguiu ser interceptado pela Polícia Militar de São Paulo. Confessou o crime, não estava armado, não reagiu e confessou que realmente assassinou a esposa. Carolyn foi mais uma vítima da violência contra a mulher. Só em março, o mês das mulheres, outras 3 foram mortas em Uberlândia. Nos primeiros dias, um homem de 26 anos matou a ex-companheira de 38. O crime foi no bairro Santa Rosa. O homem esfaqueou a vítima e feriu 2 filhos dela. Ele foi encontrado pouco tempo depois e detido. Foi um feminicídio consumado. O autor adentrou a casa aí da ex-Amásia, esfaqueou a Amásia e um filho, aí, uma criança de 9 anos. Ele evadiu do local, foi feito aí o cerco e bloqueio com as viaturas. Ele foi localizado, reagiu aí na hora da abordagem e foi preso, aí, sendo necessário na hora da prisão utilizar de elastômetro, munição de impacto controlado, para conter a ação do autor. 11 dias depois, Natália Correia da Silva, de 30 anos, foi morta na casa dela pelo ex-marido, no bairro Shopping Park. Segundo a PM, ela já havia sido ameaçada e agredida anteriormente pelo ex. O autor fugiu de carro, mas foi preso na BR-153, em Morrinhos, no estado de Goiás. Dentro do veículo foi encontrada a arma do crime. O homem ainda estava com as roupas sujas de sangue. Esses últimos tempos, ela estava ficando com os braços tudo roxo. Era de tanto ele puxar ela, apertar ela. Ele estava ameaçando ela, chamando ela para voltar. E ela sempre dizia que não queria voltar, que não ia dar chance para ele mais. Que isso já era 9 vezes que acontece isso. E dessa vez ela decidiu que não ia voltar com ele mais. E por isso ele fez isso com ela hoje. Eu quero justiça. Justiça. Eu quero que pegue esse homem, ele vai preso, que fica o resto dos dias na cadeia. Porque isso não é coisa que se faz com uma mulher. Não vou dar conta não, viu? Ainda mais pensando nos filhos dela. Natália era trabalhadeira, lutadeira pra esses filhos dela. Trabalhava pra poder ajudar os meninos dela. Ela levava cedo pra babar, depois ia pra escola. À tarde eu pegava ela, passava em casa, pegava a menina e vinha embora. Era do serviço pra casa. No dia 17, um casal foi achado morto dentro de casa no bairro Jaraguá. Para a polícia, Antônio Rodrigues dos Santos, de 62 anos, matou a mulher Rosenilda Santana da Conceição Santos, de 51. Ele usou uma faca. Em seguida, tirou a própria vida. Enquanto o corpo de Carolyn era enterrado, policiais atendiam mais uma ocorrência na cidade. Tamires Rosa da Silva, de 32 anos, foi esfaqueada pelo ex-companheiro no São Jorge. Os dois estavam em um bar. O autor deixou a faca na barriga da vítima. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 1.463 casos de feminicídio no ano passado.
Uma mulher foi morta a cada 6 horas. Em Uberlândia, uma blitz educativa contra a violência à mulher foi realizada em trechos de uma das principais avenidas da cidade. As equipes abordavam os motoristas que passavam pelo local. A ação contou com o apoio da Delegacia da Mulher. Orientações importantes e que podem salvar vidas. Mas a solução para um dos maiores desafios da sociedade brasileira passa por outras questões, não menos importantes. Não é só, por exemplo, criar a lei e não instrumentalizar, não permitir que as instituições possam realmente aplicá-las. Porque, por exemplo, a gente vê várias alterações legislativas e não vê aí um investimento, por exemplo, na delegacia especializada. A gente não vê a colocação em prática de instrumentos que são necessários, como, por exemplo, o apoio a essa vítima, apoio psicológico, apoio social, porque nós sabemos que o fenômeno da violência doméstica, ele é multidisciplinar. Ele não é só um problema da polícia, ele é um problema social, ele é um problema familiar. Então, a gente precisa que a lei funcione como um todo e não só a parte policial. Olha, a gente mostrou aqui para vocês, e como eu falei, com muito respeito às famílias, dessas mulheres que pagaram com a vida uma violência que às vezes você começa de uma maneira imperceptível, uma brincadeirinha, denegriu ali uma sandália, uma bermuda, uma camiseta, alguma coisa, mas ali intrinsecamente o cara já está bem oculto ali, mostrando o que ele pode fazer posteriormente. Então, no mês de março, foram 4 consumados. Nós tivemos a Tamires, que foi atacada, que o cara covardemente ainda xingando, e falou para ela que assim que deu a facada, falou, toma o que você merece, num bar. Infelizmente, a Tamires não resistiu. Então, ela faleceu nesse mês de abril, são 6. Eu falei 5 agora há pouco, mas são 6. 4 em março e 2 agora nesse mês de abril. Cláudia Guerra, nós vimos aqui de todos os casos, de todas as maneiras, bairros, enfim, mas sempre um que ela já tinha um roxo, já tinha um sintoma. No caso do casal, ninguém percebia nada, absolutamente nada. Ele tirou a vida da mulher e cometeu o suicídio, o autoextermínio, e de cada caso aqui, e um deles que estrangulou a mulher, que ligou para a família, que ligou para a polícia. Nesse caso, então, nós tivemos todas as modalidades aqui praticamente. Sim, primeiro queria dizer, olhando para essas famílias, que eu lamento muito. E o que a gente pode fazer? Continuar nos espaços de poder, tentando transformar e melhorar a vida das mulheres. Então, nós fizemos uma lei, por exemplo, que hoje todas as unidades de saúde têm que ter todos os contatos da rede pela segurança das mulheres, porque muitas não sabem o que fazer nem onde buscar. E, inclusive, não sabem que é possível buscar ajuda sem exposição. É muito importante, além de buscar ajuda, que a mulher tenha, nos órgãos de atendimento, escuta ativa. O que é escuta ativa? Sem preconceito, sem julgamento, sem desencorajamento, porque tudo que ela não precisa é chegar numa delegacia e perguntar o que ela estava fazendo naquele momento, que roupa que ela estava usando, Tudo que ela não precisa é perguntar por quê. Porque quando você pergunta para a mulher por que você está há 10 anos vivendo violência e não busca ajuda, ela vai ter que se justificar e, portanto, sentir culpa. E a culpa não é dela, é do autor da violência que tem que ser responsabilizado. Agora, é muito importante que ela identifique, sim, como você bem trouxe, os sinais e possa, de imediato, buscar auxílio. Isso é muito importante para dar um basta, para botar o limite nesse contexto de violência. Mas a gente sabe que tem a ver também com a trajetória. Um homem arrogante, autoritário, machista e uma mulher com baixa autoestima, com baixo amor próprio, autovalia, é chave na fechadura, muitas vezes. Então, de novo, a educação, desde o útero, a educação para meninos e meninas, para criar um cenário de que é possível lidar com o conflito pela cultura da paz, pela comunicação não violenta, cada um dá um tempo, a hora que a poeira baixar, volta e conversa, Então, fez bico, o marido, a mulher, enfim, tudo certo, isso está tudo certo, isso compõe um relacionamento, Eu estou há 24 anos, você já viveu um casamento, você sabe que conflito tem.
30 anos. 30 anos. Então, conflito tem, isso não tem problema. A questão é como que a gente vai lidar com os conflitos. Sim. Então, é muito importante, porque esse ciclo da tensão, agressão, lua de mel, ele pode durar muitos anos. Aí tem aquela história assim, ele me bate porque bebe. Uai, mas ele não bebe e bate no companheiro do boteco. Ele não bebe e vai arrebentar, Cláudia, ou tentar matar o chefe na empresa. A vida inteira eu falei isso aqui. O cara direcionado. do bar, ele é um cordeirinho. Isso. Aí chega em casa e se transforma Não, é no direcionado. leão, Onde é que ele vai agredir? Onde é que ele vai tentar matar? Onde socialmente foi construído como possível. Ou seja, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim, por isso eu estou aqui com esse símbolo. Tem que meter a colher mesmo. A fala é de 30 anos, o símbolo dos últimos anos, para as pessoas saberem de que é preciso sim meter a colher em briga de marido e mulher. Isso não significa fofocar, levar e trazer. Isso significa, mostra os órgãos da rede pela segurança. Onde que pode buscar ajuda? Tenha escutativa, se você é uma vizinha, é uma amiga, escuta. Veja o que está acontecendo com essa pessoa. Fala para ela, eu vou com você no órgão de atendimento, vamos juntas. Encoraja. Não julgue, porque o julgamento inibe a busca. Já existem vários fatores inibidores da busca de ajuda. Primeiro, que ela acha que essa violência... dela, né? Sim, e ela acha que essa violência é temporária. Porque está desempregada, porque bebeu. Gente, ninguém muda ninguém. Ninguém. A gente muda a gente quando a gente quer. Isso aqui você viu, né? 9 vezes. 9 vezes. Sim. Que aí, né, ela tentou ali, apaziguar, por quê? Tem os meninos. Às vezes tem a dependência econômica, sim, mas às vezes a dependência é emocional, porque muitas famílias hoje são chefiadas por mulheres e isso vem crescendo. 40%, 45% das famílias hoje chefiadas por mulheres. Mas às vezes a dependência é econômica, porque aprendeu desde muito cedo, pela educação, de que tem que ter um homem a tiracolo. E às vezes alguns casais nem conhecem um relacionamento saudável, só conhecem a comunicação violenta. Então é muito importante dizer que é possível sim um relacionamento sem violência. Denunciar, né? E tem que buscar ajuda. Nem que seja num atendimento social, psicológico e jurídico, sem precisar envolver a polícia, até que você se encoraje e se fortaleça. Então, é muito importante. E na SOS Mulher e Família, 3215-7862, você vai encontrar 34, código em Uberlândia, 3215-7862. A SOS tem sido referência, inclusive, para ajudar a constituir serviços na região. Em Belo Horizonte, a PPVD, que é com a Polícia Militar, começou aqui conosco, de 2003 a 2005, com a PAN, Patrulha de Atendimento Multidisciplinar, para depois que a poeira baixou, depois que o 190 foi chamado, porque 24 horas é o 190, o bicho está pegando é 190. Né? A delegacia funciona em horário comercial ainda, apesar de que tem que funcionar 24 horas, mas ainda não tem estrutura para isso. A ONG só funciona até às 5 da tarde. Então é 190 mesmo. Mas essa abordagem que a PPVD, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, faz depois que a poeira baixou, é muito importante. E começou nessa parceria aqui conosco na SOS Mulher e Família. Então é muito importante você buscar ajuda, 3215-7862, na SOS Mulheres, funciona de segunda a sexta, das 8 às 5. Eu agradeço a você, Potinho, a toda a equipe da TV. Cláudia. Porque sempre vocês é uma boa aula você vir aqui com a gente, está falando com o nosso telespectador, e eu sempre faço referência a você, porque é uma estudiosa. O nosso doutorado é sobre isso e o ativismo de 30 anos. Né? E é claro, e o que você conquistou ao longo de tantos anos com o SOS Mulher... A SOS já salvou 30 mil famílias. Eu arrepio, é motivo de muito orgulho e é coletivo. Eu estou aqui hoje, mas é um coletivo. Ninguém faz nada sozinho. E nesse coletivo, os veículos de comunicação têm que estar nessa rede pela segurança das mulheres. Parabéns pelo trabalho. Pode contar sempre comigo, tá? Agradeço muito. Aquele abraço, viu? Um abraço para você lá. Parabéns pelo seu mandato. Parabéns por vocês todos, porque a Cláudia, para quem conhece, sabe disso. É vereadora, mas é militante o tempo todo e é sua defensora o tempo todo. Então, parabéns. E onde tem violência, Potinho, a família inteira sai perdendo e sai machucada, inclusive as próximas gerações, e a gente não quer isso. Obrigada. Aquele abraço para você.